Olá, procrastinação, parte 2. Talvez você ache que falta tempo, mas na verdade o que falta é emoção associada àquilo que você quer. Porque tudo o que a gente realmente deseja, a gente arruma tempo, não? Então, sem intensidade emocional, o medo acaba sendo o combustível da inércia. Ele não desaparece com pensamentos positivos. Ele se dissolve com a decisão. Você não precisa eliminar o medo para agir, mas precisa cultivar mais fé do que medo. Porque fé não é a ausência da dúvida, mas é a decisão de seguir, mesmo com dúvida. Os maiores medos que alimentam a procrastinação são o medo de não ser o suficiente e o medo de não ser amado. Acredita. Esses dois medos são os fantasmas invisíveis de todas as desculpas que você dá. Então, enquanto você não os reconhece, você vive criando justificativas lógicas para evitar o que na verdade é emocional. A procrastinação é a arte de parecer o culpado enquanto foge de si mesmo. É uma forma sofisticada de adiar o confronto com a própria verdade. E quanto mais você adia, mais distante fica da vida que você poderia viver. Mas há algo libertador quando você entende que o problema não é o tempo, não é o plano e nem a tarefa, mas sim a relação emocional que você tem com a ação. Mudando o significado da ação, a ação muda. Mude o que você sente ao agir e o medo perde o poder. Você não precisa de mais motivação, você precisa de clareza, porque clareza cria direção e direção cria energia. O corpo segue a mente, mas a mente segue o significado. E o significado nasce de uma decisão. A decisão de parar de fugir das emoções e começar a usar elas como combustível. O medo não é o inimigo, ele é apenas o sinal de que você está prestes a crescer. A procrastinação morre no momento em que você entende o que realmente está evitando. Porque no momento em que encara a emoção, você retorna ao comando. E é exatamente isso que nos leva ao próximo ponto. Entender esse nosso mecanismo interno. O verdadeiro sistema invisível que faz a gente repetir os mesmos padrões, mesmo quando já sabe o que precisa fazer. Então, o inimigo é padrões e crenças que nos mantêm presos. A maioria das pessoas acredita que procrastinação é falta de disciplina, mas na verdade ela é sintoma, é reflexo, ela é reflexo de algo muito mais profundo. Você não procrastina porque quer, você procrastina porque aprendeu inconscientemente a se proteger da dor. Seu cérebro cria desculpas elegantes para te manter no mesmo lugar, para não sentir medo ou sensação de fracasso, ou de não se sentir bom o bastante. O verdadeiro inimigo não é o tempo, é o padrão que você repete quando sente medo. Porque sempre que algo importa demais, a gente trava, porque fica muito importante. E a gente começa a racionalizar, a se distrair, a buscar perfeição ou inventar motivos para esperar o momento certo. Mas esse momento certo nunca chega, porque ele é uma armadilha criada pelo seu próprio condicionamento. Cada vez que você repete, o seu cérebro reforça um padrão.
ele registra. Quando sinto desconforto, eu paro, é o que ele faz. E esse pequeno gesto, repetido centenas de vezes, cria uma identidade. Você passa a acreditar que é alguém que não termina o que começa. E essa crença se torna uma lente, mesmo quando você quer mudar. Mesmo quando quer mudar, algo dentro de você diz: eu já tentei antes e falhei. Essa é a prisão invisível que mantém milhares de pessoas estagnadas. O padrão da procrastinação é um ciclo entre prazer e culpa. Você adia algo e sente alívio momentâneo, mas logo depois vem a culpa e com ela o peso da cobrança. Então, fazer mesmo dando tudo contra, mesmo que não pareça o ideal, fazer mesmo com medo, é o início da mudança de padrão de comportamento.